Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de dezembro de 2023 do fundo CSHG Renda Urbana, é o HGRU11, fundo de renda urbana, como o próprio nome aí fala, né? Então a gente vai ver como é que ele performou no ano de 2023, as estratégias para 2024. Então fique conosco para você saber informações atualizadas do HGR11 e se você gosta então desse tipo de assunto, FIF Agro e FIINFRA negociados na Bolsa de Valores. Então não perca tempo, se inscreve no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça. Aí eu vou deixar inclusive também de graça, direto da B3, esse relatório gerencial na descrição do vídeo e o link também do nosso grupo do Telegram. Vamos lá então, HGR11, relatório de dezembro. Fundo aí, um dos melhores fundos de renda urbana, na minha opinião. Infelizmente, não tenho na carteira. Valor de mercado, inclusive, está esticado. Ó. R$ 140 foi o fechamento de dezembro. Patrimonial dele, 126,96. Um fundo de mais de 2 bilhões e 600 milhões de reais, com mais de 207 mil cotistas. E se você é cotista, inclusive, não perca tempo, que a gente vai, esse ano de 2024, acompanhar mensalmente o HGR11 aqui no canal. Rendimento distribuído, ó, baita rendimento, R$ 2,30, muito característico do HGR11 nos encerramentos de semestre, né? Por conta dos ganhos de capital que ele ofere, tem oferido aí de acordo com a estratégia aí desde 2021, né? Fundo que tem mais de 432 mil metros quadrados de área bruta locável, que é muito variável isso aqui, né? Porque o fundo veio vendendo e comprando imóveis. Dividend yield, 19,7%. E o fundo tem uma pequena alavancagem de 3,8%. Percentual de alavancagem. A vacância é física, 0,9%, provavelmente no Dutra 107. E tem ali uma renda mínima garantida aí durante 24 meses, né? Então deve estar completando aí um ano mais ou menos. O fundo ainda tem um ano de 2024, com essa garantia de recebimento aí do vendedor. Bom, mais para baixo aqui a gente vê os comentários do gestor, que em dezembro fala que oferiu então a receita de 34 milhões de reais, deu R$ 1,85 por cota. A gente vai ver esse detalhamento mais para baixo, tá? E o resultado aqui do fundo, a gente verifica que o resultado foi de 30,5 milhões de reais, R$ 1,66. Fundo distribuiu R$ 2,30. E correspondeu mesmo assim no semestre a 98,2% de distribuição. Então o fundo ainda fez aí um acúmulo de resultados, né? E ainda assim distribuiu 98,2%, um baita dividendo inclusive, por conta também dos lucros que ele oferiu durante o semestre. Então a gente fala aqui que os principais impactos no resultado foi o lucro da quitação da loja americana lá de Francisco Beltrão, R$ 385 mil, mais de 2 centavos por cota. Teve também pagamento da parcela referente à venda do imóvel do Atacadão São Bernardo, recebeu aí um ganho de capital, isso aqui não foi a venda, tá? Foi somente o ganho de capital, 15 milhões e meio de reais, a venda foi aproximadamente 96 milhões, tá? E aqui ele teve um lucro de 84 centavos por cota somente nessa primeira parcela recebida em dezembro. Ele fala aqui sobre o mercado, né? Como é que ele se comportou durante o ano de 2023. Parecia que ia dar problema nesse segundo semestre, né? A gente viu ali um agosto e setembro com diversas quedas, algumas semanas de novembro também, né? Com um fantasma aí também da queda no mercado, mas o IFIX terminou positivo, mesmo assim se recuperou, né? Em próprio novembro se recuperou 12,5%, 5,38% em dezembro. E no ano o IFIX teve uma alta de 15,5%. Aqui ele fala sobre a expectativa dos híbridos, né, que performou também muito bem aí no mercado, né, a média de performance dos fundos híbridos do IFIX foi de 19,37% e do HGRU foi quase 26%, considerando aí a cota do fundo negociada na B3. Mais números aqui mais para baixo, a gente verifica a retrospectiva 2023, o fundo fala aqui sobre a estratégia, né, de venda dos ativos, o fundo auferiu aí
um ganho de capital excelente na venda das lojas pernambucanas, por exemplo, né? Tinha uma estratégia aí de vender durante o ano de 2021, 22 e 23, né? Tinha uma expectativa de vender 150 milhões, né? E obter um lucro de 45 milhões e, no final das contas, o volume transacionado nesse período aí foi de 190 milhões e o lucro de 65,2 bilhões de reais, mais de 3,5 reais por cota, que deu aproximadamente um lucro de 33% frente às vendas que o fundo fez. Então as lojas se valorizaram bastante. Ele fala aqui que vai ter um arrefecimento aí dessa estratégia de venda durante o ano de 2024, né? O fundo tem outras estratégias aí, né? Para 2024 vai ter essa estratégia de ganho de capital na venda de loja vai ser um pouco mais devagar, vamos dizer assim, né, os desinvestimentos. E ele fala aqui a questão da emissão de cotas aprovada lá em julho, né, para adquirir aí a integralidade do Mint 11 e do SPVJ 11. E por enquanto, né, as tratativas aí estão em andamento e o fundo ainda não fez então a emissão de cotas. Se eu não me engano, não fez, né, a emissão de cotas por conta disso. Bom, mas ele fala aqui também sobre o Dutra 107, né? O desafio que a gestão tem aí. O imóvel foi comprado aí a um valor bem abaixo de mercado, mas precisa aí de muitos investimentos, inclusive a questão, né, do marketing ali. Então a gente vai acompanhar, né, o desenvolvimento aí desse empreendimento, né? Que o fundo aí tem feito alguns investimentos, inclusive investimentos comerciais para melhorar, inclusive, a experiência que fala aqui com o público, né, o mix de locatários, né, já que é um imóvel que fica à beira de uma grande rodovia, né, então tem que atender também o público de estrada, né, então tendência aí que o fundo melhore o imóvel durante esse período. Inclusive tem uma renda mínima garantida aí durante o ano de 2024 ainda, né, então o fundo ainda está com uma vacância física, o imóvel, né, mas sem vacância financeira. Ele fala aqui também da reavaliação dos imóveis. O fundo teve uma valorização nos seus imóveis aí durante 2022 para 2023 de 4,4%. Uma reavaliação em comum que os fundos fazem normalmente finais de ano, né? Encerramento contábil do exercício. Mais para baixo ele fala aqui da venda da loja Big São Bernardo do Campo. Então essa aqui que foi vendida aí a 94 milhões de reais. O fundo vendeu esse empreendimento, recebeu aí 47 milhões no ato e 47 milhões no dia 5, último dia 5. Provavelmente o fundo fez essa parcela aqui por conta do recebimento dentro do semestre, né? O fundo recebendo parte em dezembro, parte em janeiro, ele vai ter a obrigação de distribuir esse ganho de capital somente aí no final de junho. Então acaba que os fundos têm essa estratégia também para poder rentabilizar esse valor também, né? Rentabilizar e possíveis oportunidades aí de mercado também. E nessa operação o fundo ganhou 31 milhões de reais em ganho de capital, né? Já recebeu 15,5 no ano passado, outros 15 já recebeu inclusive agora em janeiro. Então o fundo já está aí rentabilizando esse valor. Bom, mais para baixo que a gente verifica a questão do lucro, né? Então foi de 49% o percentual de lucro em relação ao valor investido, né? O ganho que ele teve aí ao valor investido, só que o ganho de capital, né? Que é aquilo que você tem aí de retorno, né, na venda do imóvel, foi de 31 milhões de reais. Então o fundo realmente teve aí um excelente negócio. Ele fala aqui também sobre o Dutra 107, né, que inclusive teve uma notificação da Open Box de rescindir o contrato aí em janeiro, né, tá em tratativa aí, o contrato ia até maio de 24. Então vamos acompanhar aí no próximo relatório se realmente teve essa saída aí desse inquilino. Bom, vamos ver aqui mais para baixo, né? Vamos falar aqui dos resultados dos números do fundo, né? Então, o fundo teve aí receita de locação de 13,9 milhões, caiu aí 1 milhão em relação ao mês de novembro. Não sei o que foi essa variação aqui, não sei se teve algum recebimento atrasado de algum aluguel inadimplente, realmente não sei.
Rendimento imobiliário 3,9 milhões e outras receitas e correções 16 milhões de reais, total de receitas 34 milhões, despesas 3 milhões e meio, principal aqui despesas operacionais, né, que aqui é a gestão, taxa de gestão, taxa de administração. Despesas financeiras é a alavancagem que o fundo tem hoje, né, 3,8% aí, uma alavancagem baixa, mas o fundo tem um encargo aqui mensal de 745 encargos da dívida, né? E o resultado foi de 30 milhões e meio de reais, o fundo distribuiu 42,3 milhões. E como a gente vê aqui o resultado de 2023, né, fundo realmente distribuindo aqui o ganho de capital ferido, né? E a gente vê que os resultados foram maiores, 5 milhões aproximadamente maior do que o rendimento distribuído durante o ano de 2023, o fundo então saudável e financeiramente ainda, né? E aqui a receita de locação, né? A receita de novembro, quanto foi, né? 14,2 milhões, vacância, carências, antecipações. E o caixa de dezembro, então, foi de 13,9, né? As receitas recebidas em dezembro são de competência de novembro. E aqui é o rendimento distribuído, né? Pelo saldo acumulado. Então, o fundo distribuiu R$2,30, vinha distribuindo 85 aqui, né? E sempre dá uma pedrada maior aqui no final do semestre, né? A gente verifica aqui que o fundo faz isso provavelmente numa estratégia de rentabilizar o caixa acumulado, né, durante esses 6 meses, né? É a mesma estratégia que ele vai pegar naquela segunda parcela da venda da loja lá de São Bernardo. Bom, vamos mais para baixo então. O fundo tem 87 centavos de resultado acumulado por cota. Dentro da rentabilidade, o fundo no mês teve uma rentabilidade positiva de 4,8%, aqui inclui distribuição e também o valor da cota, né? O IFIX foi de 4,2%, então fundo performando aí excelente no mês de dezembro. A liquidez do fundo foi de 77,3 milhões, giro de cota de 3,1 e reduziu a quantidade de cotistas. Ó. Então, mesmo que aconteceu aqui no mês de outubro, de setembro para outubro, aconteceu também de novembro para dezembro, reduziu a quantidade de cotistas aqui, ó. Então, aí, o fundo vem gradativamente em passos lentos, aumentando a quantidade de cotistas, já que tem mais de 200 cotistas agora, né? Mas o fundo, então, reduzindo a quantidade de cotistas de novembro para dezembro. Pode ser um movimento da alta da Selic, da baixa da Selic, né? Ou alta, não sei ainda, né? A permanência aí acima próxima aí dos 10% aí durante o ano de 2024, né? Muitos aí pegando o CDI, mas a gente verificou aqui na rentabilidade que o fundo no mês de dezembro somente rentabilizou aí quase 5 vezes mais, né? 5 vezes mais do que o CDI bruto, né? CDI bruto. Então, é isso aí. Bom, na carteira, a gente verifica que o fundo ainda está aí com um patrimônio líquido de 2,3 bilhões. A gente verifica que ele tem uma participação bem relevante no SPVJ, 300 milhões investidos nele. Tem aqui cotas de FIIs, tem CRIs também na carteira, tem renda fixa que é o caixa, tem parcelas a receber. O fundo, então, tem várias aí receitas que ele ofere, vários recursos aí aplicados também. Aqui a questão do detalhamento e a parcelas a pagar. O fundo tem, então, aquisições aqui da loja de Macro, né, os CRIs aqui da Macro, da Taubaté, as aquisições também do Walmart, né, o ITBI, e os custos de aquisição do Walmart, são as aquisições que o fundo tem aí, e as dívidas, né, que ele tem nos próximos 12 meses, por exemplo, a maior é a das lojas Macro, né, 26 milhões e meio, só que ele tem ali e já recebeu 47 milhões da venda da loja São Bernardo. E essas são as operações, em quais estados estão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados diferentes. O fundo possui aí imóveis. Aqui é a evolução da vacância, né? O fundo tem hoje aí uma vacância muito baixa, né? Vacância física aí de 1% apenas. Prazo médio de vencimento dos contratos, que são característicos dos fundos de varejo, 9,9 anos, praticamente 10 anos, né? 92% só vence a partir de 2027. E dentro do percentual aqui do índice de reajuste, a maioria é IPCA. Janeiro apenas 2% vai ser reajustado, e GPM 8,5%,
que será reajustado todo em fevereiro. Principal aqui, exposição para o arrendatário. O fundo tem muitos aqui inquilinos, né? Tem poucos inquilinos, mas muitas lojas e muitos imóveis. Carrefour, 40% de exposição que o fundo tem, né? Então, consequentemente aqui no segmento, o varejo alimentício é o principal aqui do fundo. Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui o tipo dos contratos. A maioria também são contratos atípicos, característico dos fundos também de varejo. E aqui a alavancagem do fundo tem hoje, né? Então, decrescente aí a partir de 2025. E gráfico da amortização, que é a parte que não sai dos resultados, né? Tem uma crescente aqui até 2031. E aqui é o CRI que o fundo tem hoje na carteira, né? 89 milhões de saldo devedor, indexado pelo IPCA, mais uma taxa de 6,5%, iniciou lá em dezembro de 2021. E todos os fatos que aconteceram aí, os principais eventos, né? 2023, né? E aqui os imóveis também que o fundo tem, como eu falei, são diversos imóveis. Ele já vendeu muitos imóveis da Pernambucanas, mas ele comprou em torno de 45 imóveis na época da Pernambucana, já vendeu vários e ainda tem muitos aqui, né? A característica dos imóveis, dos fundos que investem no varejo, varejo vestuário, varejo alimentício, né? Muitos imóveis e poucos inquilinos. E mais para baixo a gente tem aqui só o detalhamento, né, do patrimônio líquido, né, algumas características do fundo, as taxas que ele cobra, né, 0,7% de taxa de administração. Quem é o administrador do fundo é a Credit Suisse, né, que também é o gestor. E esse fundo é para investidores em geral e tem desde abril de 2018, fundo de gestão ativo. Okay? Então é isso aí, relatório gerencial do HGR11 completo, falando aí do que aconteceu em 2023. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então não deixe aí de se inscrever no canal e deixar o seu like e comentar se você é cotista aí do HGR11. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.